Acabou a reunião entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro. O encontro no Salão Oval da Casa Branca durou quase 2 horas. A correspondente Priscila Yazbek está ao vivo, direto dos estúdios da CNN em Nova York. Boa tarde para você. Conta pra gente, então, um resumo de como é que foi esse encontro. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Por enquanto, as informações que chegaram desse encontro são as fotos que foram divulgadas pela Casa Branca, fotos que mostram ali um clima amistoso entre Gustavo Petro, presidente da Colômbia, e Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. E após essa reunião, como você disse, durou aí quase 2 horas, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, foi conversar com jornalistas, mas ela disse que tinha acabado de sair da reunião, que a reunião tinha acabado de terminar, que não havia ainda informações a serem divulgadas naquele momento, que haveria algum tipo de informação que seria divulgada nas redes sociais, na Truth Social, na rede social de Donald Trump, mas ela falou que Donald Trump estava animado para esse encontro, então mostrando algum otimismo em relação a essa reunião. E havia justamente uma perspectiva já de um otimismo em relação à reunião, já que houve uma conversa telefônica que precedeu essa reunião entre Donald Trump e Gustavo Petro, e Donald Trump tinha dito que Petro foi gentil. Então, se a gente usar aquela máxima de gentileza gera gentileza, talvez a expectativa sobre essa reunião seja positiva, diferentemente de outras reuniões que aconteceram com líderes na Casa Branca, com Volodymyr Zelensky da Ucrânia, Cyril Ramaphosa da África do Sul, em que a Casa Branca virou um palco ali para ofensas, né, e acabou se transformando ali num encontro mal sucedido. Nesse caso, aparentemente, até o momento, o encontro parece ter sido amistoso. E por que havia um grande temor, né, uma expectativa em relação a esse encontro? Porque desde o início do mandato de Donald Trump, houve troca de farpas entre Petro e Trump. Petro, que é o primeiro presidente de esquerda a governar a Colômbia e já fez críticas duras a Donald Trump lá no início do seu mandato, quando ele fez aquela deportação de imigrantes usando aviões militares, algemados. Depois disso, houve acusações de Donald Trump de que Petro estaria envolvido em tráfico de drogas. Ele, inclusive, colocou sanções sobre Gustavo Petro, sobre o seu filho e a sua esposa. Gustavo Petro também, na Assembleia Geral da ONU, aqui em Nova York, em setembro, chegou a dizer que Donald Trump era cúmplice do genocídio em Gaza. Também disse que os soldados, os militares de Donald Trump não deveriam obedecer às suas ordens se isso significasse ir a algum tipo de conflito que fosse injustificado. Então, as trocas de farpas continuaram muito, o tom subiu ainda mais quando Donald Trump começou a intensificar também as suas ameaças à Venezuela, começou a fazer ataques a embarcações no Caribe, isso ainda em setembro, e Gustavo Petro foi um dos líderes mais vocais em criticar essas ações de Donald Trump, defendendo a soberania dos países, também dizendo que esses supostos criminosos envolvidos em tráfico de drogas deveriam ser julgados pela justiça e não executados. Então isso elevou muito as tensões, que chegou ali a um momento em que Donald Trump falou que ia impor tarifas de 50% sobre a Colômbia. Também houve, depois, em dezembro, mais trocas de farpas, e aí, no fim das contas, em janeiro, Donald Trump faz a operação sem precedentes na Venezuela. No dia 3, captura Nicolás Maduro, ataca a Venezuela, e Gustavo Petro falou que essa operação seria um sequestro de Nicolás Maduro e criticou duramente Donald Trump, pediu uma reunião dos países em condenação a Donald Trump, só que aí depois disso houve essa ligação, então, entre eles. Inclusive, Donald Trump chegou a falar que qualquer país envolvido em tráfico de drogas poderia ser um alvo potencial dos Estados Unidos. Ele foi questionado se isso significaria que a Colômbia também poderia ser um alvo. Donald Trump não descartou isso, e logo depois disso, então, Gustavo Petro chegou a falar que Donald Trump estaria falando sobre uma ameaça de guerra e que isso poderia acordar um jaguar. Então, foi um crescente de tensões entre os dois países. Mas o que acontece, Débora? A Colômbia precisa dos Estados Unidos porque é o seu principal parceiro comercial, destino de 30% a 35% das suas importações, e nas últimas décadas, Estados Unidos e Colômbia fizeram uma grande parceria no combate ao tráfico de drogas. Então, há uma expectativa de que talvez nesse encontro Colômbia e Estados Unidos pudessem avançar em relação a isso, depois de toda
essa animosidade, se é que houve ali uma redução das tensões. As fotos mostram ali os dois líderes rindo. Nosso editor Léo Lopes até brincou que isso pode ter a ver com o charme latino, né, de um presidente latino ali conversando com Donald Trump, mas o que alguns especialistas falam, e aí eu trago a visão de um ex-embaixador da Colômbia nos Estados Unidos, o Kevin Whitaker. Ele falou que, apesar dessas brigas recentes, os dois países concordam em objetivos centrais, que são conter o narcotráfico, o crime organizado, estabilizar a Venezuela e reduzir a imigração ilegal. O problema, e aí onde que fica a discordância entre eles, é a forma e o método como eles vão combater o narcotráfico na região. Então, Gustavo Petro admite que há um problema, mas ele acredita na via ali democrática, ele acredita que esses criminosos devem ser julgados pela justiça, e Donald Trump já falou em outros momentos que é preciso começar a usar força, porque o que foi feito no combate ao narcotráfico nos últimos anos não funcionou. Então, existe ali uma visão diferente dos dois líderes em relação a como combater esse problema que assola, então, a América Latina, a ver como que eles vão falar sobre isso e se Gustavo Petro eventualmente pode ceder nessa questão e permitir algum tipo de uso de força militar dos Estados Unidos nessa cooperação com a Colômbia para combater o tráfico de drogas. E também um outro ponto central, claro, é sobre a questão da Venezuela, né? E como que vai ficar o futuro da Venezuela, porque dependendo do que acontecer, isso pode também trazer implicações para a estabilidade na região, né, da América Latina. Isso pode também acabar afetando a Colômbia. Então a gente, claro, aguarda informações sobre essa reunião. Por enquanto ainda não chegaram informações. Estou vendo aqui o perfil de Donald Trump o tempo inteiro para a gente saber se tem alguma novidade, mas até o momento ainda não chegou nenhuma informação, Débora. A gente segue, claro, acompanhando aí para entender o que pode acontecer e se houve algum tipo de evolução ou se as trocas de farpas vão se seguir ali entre Petro e Donald Trump. Pois é, todo mundo na maior expectativa para saber como é que se desenrolou essa conversa. Priscila, vamos combinar assim, então, assim que você tiver qualquer novidade, chama e a gente volta imediatamente com você. Obrigada, bom trabalho. Priscila Yazbek falando conosco ao vivo dos estúdios da CNN em Nova York.